Oi, bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar o que eu achei do livro da Intrínsecos do mês de dezembro de 2020. Então, se você não quer saber qual é o título porque você assina a Intrínsecos e ainda não abriu a caixinha, é melhor você sair desse vídeo. Mas se você tem interesse em saber um pouquinho da história e qual é a minha opinião sobre o livro, continue assistindo. Bom, primeiramente, eu acho que eu vou falar um pouco da sinopse do livro para vocês ficarem situados na história. Sem dar spoilers, porque olha, a sinopse que vem junto com a revistinha da Intrínsecos dá uns pequenos spoilerzinhos. Eu não gosto de ler sinopse. E graças a Deus eu não li a sinopse desse livro. Porque tem algumas informações na sinopse que me fizeram surpreender, me fizeram ficar surpreendida enquanto eu li o livro. Mas, se você não se importa com esses detalhes, tudo bem. Eu vou falar um pouco da sinopse, tirando essas informações que dão um pouco de spoiler. Então, para vocês entenderem um pouco a situação. Esse livro é O Enigma do Quarto 622, do Joel Dicker. Ele é um escritor da Suíça. Ele já fez vários livros famosos que bombaram pelo mundo, já foram traduzidos para mais de 40 línguas e já venderam milhões de exemplares. Eu nunca tinha lido nada dele, essa foi a primeira vez. Eu acho que essa é uma das vantagens de assinar o Clube da Intrínsecos ou da TAG ou qualquer outro clube de livros, porque você acaba conhecendo autores que você não gosta muito do gênero e você não escolheria um livro desses pra comprar, mas você acaba se surpreendendo. É muito bom ter essa chance de conhecer outros gêneros literários e outros autores. Eu acho que eu ficava muito presa na distopia e na fantasia. E esse livro acabou me surpreendendo de várias formas. Mas antes, deixa eu voltar ao que eu ia dizer. Eu vou falar sobre a sinopse, tirando os spoilerzinhos que vem na revistinha da Intrínsecos. Se você não sabe do que eu tô falando, a Intrínsecos é um clube de livros que vem um livro, um brindezinho, um mimo e uma revistinha que explica um pouco melhor a história. Basicamente isso. E a sinopse tá aqui na revistinha. O que acontece nesse livro? Esse livro é um livro de mistério. Um assassinato aconteceu. Isso não é um spoiler, já é a primeira página do livro. Aconteceu um assassinato no quarto 622 de um hotel que era tido como um dos hotéis mais seguros de todos. Quem que descobriu que aconteceu um assassinato? Ou por que o livro menciona essa história? Bom, nós temos o personagem principal do livro, um dos principais, é o escritor, que por coincidência, também tem o nome de Joel, e também é um escritor renomado da Suíça. E esse escritor tá de férias, ele quer aproveitar um tempo sem escrever um livro, e aí ele decide ir para um hotel. Por coincidência, é o hotel onde aconteceu esse assassinato. Lá no hotel, ele acaba conhecendo uma moça chamada Scarlett. E os dois juntos descobrem que o quarto 623, eu acho que era 623 bis, era na verdade o quarto 622. Então houve uma mudança de nome no quarto do hotel e ninguém entende por quê. Os dois ficam curiosos e decidem investigar e acabam descobrindo que houve um assassinato no quarto 622 e que pro hotel não ter uma má fama e afastar clientes, eles acabaram trocando o nome do quarto. Então, esse livro ele vai ter diferentes narradores e diferentes linhas do tempo. Não é uma linha do tempo linear. Então, ele vai intercalando a busca pela resolução do enigma da Scarlett e do Joel e o que aconteceu com as pessoas que estavam envolvidas neste assassinato. O escritor e a Scarlett vão descobrir que esse assassinato gira em torno de uma polêmica, de um problema que aconteceu num banco da Suíça, o Banco dos Ebsners. Acontece que esse banco existia há 300 anos e o presidente do banco era um cargo que era passado de pai para filho.
Mas acontece que nos nos 15 anos passados dessa história, o presidente decidiu que o filho dele não seria o futuro presidente, que é o Macaire, o outro personagem importante nessa história. Então, o Macaire, vice-presidente até então, não seria nomeado à presidência. E aí a intriga começa, porque outras participantes da história, por exemplo, Lev Lebovitch e outros membros do conselho do banco, ficam de olho na presidência e querem a presidência. Então, essa história vai envolver essa intriga entre as pessoas desejando a presidência do banco. E a gente não tem noção de quem foi a pessoa assassinada e nem quem é o assassino. Para vocês terem noção, a gente só descobre quem é a pessoa que morreu na página 300 e pouco do livro, bem depois da metade. E eu acho isso muito interessante, porque a gente não sabe nem quem matou e nem quem foi morto. Então a gente fica julgando os personagens através do que o escritor verdadeiro do livro, Joel Verdadeiro, coloca nas páginas. A gente lê o livro e a gente fica, será que esse foi o que morreu? Será que esse foi o que matou? A gente não sabe porque a gente não tem como confiar em nenhum dos personagens e todos eles fazem coisas suspeitas. Então, realmente não tem como imaginar. Essa é basicamente a história do livro. Terão alguns romances e triângulos, um triângulo amoroso, né, no caso. E o que também coloca essa questão na história. Será que isso aconteceu? Será que é esse o motivo do assassinato? Ou será que o motivo é a presidência? Ou será que ainda é outro motivo? A gente não sabe. Pra descobrir, é só lá no final mesmo do livro. Agora, eu queria falar pra vocês o que eu achei do livro. Bom, como eu falei, esse livro é um livro grande, vocês podem ver, tem umas 520 páginas. Eu demorei muito tempo pra... Siri? Eu demorei muito tempo pra terminar de ler esse livro. Foi o livro que eu mais demorei. Porque eu achei que esse autor tava enrolando muito. E eu ficava lendo... eu fiquei na página 120, parecia que eu não saía da página 120 nunca. Porque tinha muita informação sobre a vida dos personagens e eu falava, tá, mas acho que isso não vai ser útil pra desvendar o mistério. Ou será que vai? Não sei, eu achava que era enrolação. Aí ontem eu sentei e falei, eu só vou sair daqui quando eu terminar esse livro. E aí eu li 200 páginas de uma vez, porque eu queria realmente terminar esse livro. Eu confesso que quando eu tava na metade do livro, eu queria desistir dele, porque eu pensei que as informações não seriam úteis, mas foram. Eu fui completamente surpreendida pela história desse livro. E eu acho que vocês precisam ler. Se você gosta de mistério, leia com certeza. Se você é uma pessoa que não gosta de flashback, aí é complicado, porque esse livro só tem flashbacks. Ele fica voltando o tempo inteiro, 15 anos atrás, vai pra frente 15 anos, volta 7 meses, vai pra frente 5 meses, vai pra uma semana pra trás. A linha do tempo é muito bagunçada, só que é muito bem construída, é muito bem costurado o livro. O escritor, ele não se perde nessa bagunça linear de tempo, né? Porque escrever uma história já é uma coisa complexa. Agora, imagina você escrever mencionando o passado e o presente ao mesmo tempo. É bem complicado, mas ele não se perde, ele consegue fazer isso de uma maneira incrível. E todas as informações que eu achei que eram relevantes para a história, que eu achei que era um pouco de encheção de linguiça, não foram. Foram realmente importantes para você desvendar o enigma. E foi surpreendente quem foi a pessoa que foi morta e quem foi a pessoa que matou. E não só isso, outras partes da história também foram surpreendentes. Inclusive, tem outros detalhes que, como eu já falei, estão na sinopse e que eu acho que não deveriam estar. Agora, eu tava lembrando de uma parte do final que foi muito surpreendente mesmo. Mas eu não posso revelar porque é spoiler. Bom, uma coisa que eu achei super engraçado na história é que o personagem principal, um dos protagonistas, é o escritor da história. O escritor do livro de mistério dentro desse livro, que é o Joel, e tem o mesmo nome do escritor. E quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito confusa. Eu achei que fosse uma história real. Eu tive que pesquisar pra ver se era, mas não, é tudo fictício.
Mas uma das coisas que não é fictícia na história é que esse livro foi dedicado ao Bernard, um editor muito importante pro escritor Joel verdadeiro. E esse personagem aparece na história, contando fatos e conversas reais dele. Porque ele faleceu, eu acho que com uns 80 e poucos anos, em 2018. E o autor Joel, ele queria prestar uma homenagem para esse editor, que foi importantíssimo para a carreira dele. Então ele decidiu que ele mesclaria fatos de ficção da história do enigma, do assassinato, com fatos reais da vida do Bernard, conversando com ele. Então é muito interessante, porque a gente tem um livro que é metade verdadeiro e metade falso. Mas ele conseguiu combinar essa informação real com a informação falsa de um jeito muito legal, muito bem feito. Eu fiquei muito surpresa com esse livro. Não era o que eu tava esperando. Eu realmente não era o que eu tava esperando mesmo. E valeu a pena ter lido, apesar de ter ficado um pouco travada no meio do livro, porque eu achei que as informações não seriam úteis. Foram. Isso vale como um pensamento para todas as leituras que a gente fizer. Às vezes a gente tá lendo o livro e acha que não vale a pena, vai desistir na metade. Continua, talvez ele valha super a pena pelo final dele. E pelo final dele você vai perceber que tudo teve um motivo, tudo teve uma razão. Então ele foi super bem feito, foi super bem escrito. Então vale a pena sim. Se você puder ler esse livro, compre e leia. Eu não sei se ele já tá à venda, porque geralmente os livros da Intrínsecos e da Tag demoram alguns meses, 2, 3 meses, pra sair à venda. Mas o dia que ele sair, se você tiver interesse em mistérios, em uma história bem construída, que vai te surpreender, eu realmente indico a ler O Enigma do Quarto 622. Se você ficar um pouco travado no meio, que nem eu fiquei, aguenta firme e você vai sair dessa parte e você vai ver que sim, valeu a pena. Eu acho que eu já mencionei todas as informações mais importantes. Eu não quero falar mais nada porque eu não quero dar spoiler. Então é bom que assim você pode ficar ainda mais surpreso e eu aconselho que não leia a sinopse. O que eu contei aqui não é nada de spoiler, mas se você ler a sinopse, você vai ter um pouco de informações que não deveriam ser faladas no começo de uma leitura. Então, eu espero que essa informação que eu passei agora pra vocês seja útil e se vocês quiserem assistir ao próximo vídeo, eu provavelmente vou falar sobre o livro de janeiro da Tag ou o livro de janeiro da Intrínsecos. Eu espero que você tenha gostado. Se você leu o livro e se você gostou ou se você odiou o livro, fala pra mim o que você achou. Eu também quero saber se eu fui a única que fiquei surpresa com as coisas que aconteceram ou não. Então deixa um comentário. Se você quiser assistir ao próximo vídeo, eu recomendo que você clique no botãozinho de notificações, porque assim que eu mandar o vídeo pro YouTube, vocês recebem uma notificação na hora e aí vocês podem assistir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!